A Prefeitura de Porto Alegre pretende revisar os valores do imposto na capital. A medida precisa passar pela Câmara de Vereadores e deve gerar polêmica. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre, Juarez Tejada Franceschi. Seja bem-vindo, Juarez. Obrigado pelo convite, Luiz Gustavo. Bom, o pessoal acabou, né? Quem conseguiu adiantar já pagou o seu IPTU, que bom. Que bom. Né? Mas tem ainda quem está parcelando. Então, sempre, mesmo que já tenha passado o período para muitos, né, já estamos falando de IPTU. Né? Por que é necessário um projeto de revisão da planta de valores do Imposto Predial e Territorial Urbano, famoso IPTU? A necessidade se prende ao fato de que há 25 anos não se atualiza os valores que estão no banco de dados da Prefeitura. Então, o imposto é calculado multiplicando uma alíquota pelo valor venal do imóvel, que seria o valor que teria hoje no mercado, o valor venal. Ocorre que, para alterar esse valor, reajustar não. Todo ano se reajusta pela inflação. Sim. Agora, alterar o valor só com lei aprovada na Câmara de Vereadores. Então, assim, nenhum governo nesses últimos 25 anos encaminhou para a Câmara de Vereadores uma nova planta. É uma demanda antiga nossa, Sim. A gente sempre coloca para cada governo que é importante atualizar. Por que é importante? Porque vai ficando defasados os valores. A realidade é uma, Sim, com o crescimento da cidade, com valoração diferenciada de diversas regiões, e isso não reflete na planta. O que ocorre? Acaba cometendo-se injustiça. Sim. Pessoas que têm imóveis em diferentes lugares com o mesmo valor de negócio pagam diferentes IPTU. E é contra isso que a gente está querendo, por isso o nosso pleito de rever a planta de valores. Sim. Vamos analisar dois contextos, dois movimentos, né, que a gente pode voltar na história e entender. Primeiro, a gente passou por um momento de alta, né, de valorização dos imóveis, um momento de crescimento lá por 2011, 2012, 2013. Né? Agora o movimento é inverso, pelo menos no ano de 2015, que eu me lembro. Claro. Né? Começa em 2015, 2016. A gente viu os valores dos imóveis, né, baixando, de certa forma, lei de mercado. Claro. Mas nós não vimos uma redução efetiva, né, nos patamares anteriores em muitas localidades. Vamos até... Depois a gente entra nesse aspecto de cada ponto da cidade. Claro. Mas esse cálculo realmente está defasado se a gente for olhar por esse primeiro contexto, essa movimentação do mercado imobiliário. Claro, assim, porque são 25 anos. Nós somos Sim. a última capital a fazer uma nova planta de valores. Todas já atualizaram. Extremamente defasado. Extremamente, são 25 anos. Eu tenho certeza que qualquer um dos nossos telespectadores que tivesse comprado um terreno há 25 anos atrás, com certeza o valor... subiu muito acima da inflação, ou um apartamento, ou uma sala comercial. Então, essa defasagem é gritante. E pior, não é uma defasagem uniforme, porque Sim. lugares... Né, a terceira perimetral, por exemplo, há 25 anos atrás não existia. Um terreno ali na Carlos Gomes, ele mudou de patamar de valoração com a terceira perimetral. E com todo esse investimento público, não veio para o IPTU esse diferencial. Sim. Então, o que se propõe, assim, que a cada 4 anos, pelo menos, fosse reavaliada a planta de valores, para que sempre viesse para dentro do imposto, para que contribuíssem com o imposto, todas aquelas melhorias que a cidade fez, todas, mesmo particulares, que valoraram os terrenos no entorno, Sim. viessem em termos de contribuição com o IPTU. 25 claro. anos, isso acabou... A gente falou nesses 25 anos, no primeiro aspecto, que seria a valorização do próprio imóvel. Né? Claro. Agora, por exemplo, das zonas, as mudanças que a gente teve na cidade, e aqui vou citar outra agora. Como é que vão ficar os imóveis, por exemplo, da Orla do Guaíba com essa nova reforma que está acontecendo ali, né? Dando mais espaço, com lazer para as pessoas, ou seja, acredito que essa zona vai ser valorizada também. Claro, são essas coisas que a atualização permanente da folha seria, da planta de valores seria interessantíssimo, porque aí traria, e agora até no período, como tu falou antes, num período que a economia acaba diminuindo o valor dos imóveis, também se refletiria no IPTU. Sim. Só que isso teria que ser muito dinâmico, e nenhuma cidade consegue, no dinamismo, acompanhar no dia a dia. Eu acho que então, 4 anos 4 anos seria seria um período mínimo, digamos assim. Tá? Claro, o ideal seria permanente, né? Como é feito com os automóveis, como são feitos com outras bases de cálculo de outros impostos. O IPTU tem essa característica. Já existe
leis federais tentando levar a obrigatoriedade da prefeitura reavaliar a cada tempo, Sim. mas nenhuma lei ainda foi aprovada nesse sentido. A Zona Sul, posso citar também, que já teve mais cara de zona rural e hoje a gente tem grandes condomínios. E há 25 anos atrás, a própria Juca Batista era uma rua pequena, sem graça. A própria faixa preta foi totalmente duplicada. Então, todas essas zonas... E acabaram hoje, a faixa preta está dentro de Porto Alegre. Um tempo atrás, Ipanema era um bairro. Né? Então, todas essas coisas não traduzem dentro da valorização dos terrenos e dos imóveis. É isso que a gente busca. Agora, estou pensando uma outra zona que eu frequento bastante, seria a zona leste de Porto Alegre. No caso, por exemplo, a gente tem a demanda da Avenida Ipiranga. Muita gente gostaria da extensão da Avenida Ipiranga para bairros como Agronomia, Lomba do Pinheiro, não ficarem mais estrangulados como estão, especialmente no trânsito. Esse tipo de situação pode desvalorizar o imóvel quando se constata, por exemplo, que a gente tem uma superpopulação num determinado local que não tinha e gerando algum tipo de transtorno? Isso pode entrar no cálculo da avaliação? Claro, entra com certeza. Assim, o que se faria hoje? Todo um trabalho, e aí vem outra questão, são 700 mil inscrições em Porto Alegre de IPTU que se lança. Então, a gente tem que ter um equacionamento que para cada região, para cada situação, às vezes até um lado da rua é diferente do preço da outra. A Zen é um exemplo disso. Então, tem que ter tudo isso dentro dessa grande equação, desse grande aparato técnico que vai valorar cada terreno de Porto Alegre. Então, é um trabalho enorme. Eu imagino, um trabalho enorme de atualização constante. Por exemplo, o 4º Distrito é um também que sofreu uma desvalorização, né? Por conta até mesmo da crise econômica, algumas empresas fecharam. Nesses últimos tempos, sem dúvida. Pois é, esse também poderia haver redução? Não, assim, o que vai acontecer? Não é que é redução, tem que comparar 25 anos atrás, só com a correção monetária, e hoje, se efetivamente caiu, com certeza seria um terreno muito menos valorado. Entendi. Ele ganharia um diferencial, e hoje, provavelmente, o terreno que está ali está pagando tanto IPTU quanto um outro que está numa zona que há 25 anos atrás representava igualdade e hoje se diferenciaram. Essas correções que a gente busca. Buscando, então, uma justiça até para quem está pagando mais ou menos, dependendo. O que deve ser levado em conta para a gente entender da cobrança do imposto? A área construída, o bairro ou apenas o valor do imóvel? Pelo que a gente já entendeu na tua explicação, não é apenas o valor do imóvel. Não é apenas... É o valor comercial, mas inclui o preço do terreno naquela região, o preço da construção e aí as diversas nuances de cada região. Né? Claro. Tudo isso tem que entrar na composição para que fique justo, para que a pessoa olhe o seu valor venal e reconheça, não, é mais ou menos por aí que vale o meu imóvel. Muito bem. De que forma o município pretende cobrar o imposto sobre imóveis que receberam benfeitorias, né? Por exemplo, quem construiu mais um piso ou uma churrasqueira em casa, o famoso puxadinho também. Esse é um outro trabalho, né? É um outro trabalho que nós estamos realizando. A gente fez contratou uma consultoria para fazer um voo panorâmico em Porto Alegre, que dá um resultado em 3 dimensões. Então, no ano passado, a gente já fez um lançamento grande em cima desse estudo. Se olha no computador e se consegue enxergar em 3 dimensões e ver qual é a área que está hoje construída naquele terreno. Se vê o nosso cadastro, se compara os dois e lança quando há o famoso puxadinho, aquela garagem lá atrás, aquela churrasqueira, ou um próprio aumento de um andar na casa. Isso nós estamos lançando nos últimos tempos, mas esse é um trabalho diferenciado, né? E isso a gente pode fazer sem lei, porque é óbvio, né? Se aumentou o valor do imóvel por puxadinho, por área construída, isso nós lançamos de ofício, sem precisar é a nossa função. Isso foi feito nesses últimos anos bastante e está sendo também um trabalho constante do nosso departamento do IPTU. Agora com a tecnologia ajudando, né? Claro, sem tecnologia hoje não se faz fiscalização, auditoria tributária. É fundamental, é gestão pessoal e tecnologia. É um trio que não se aparta, se não funciona. Bom, agora eu vou abusar de ti, Juarez, no bom sentido, é claro. À vontade. É possível a gente estimar se vai haver uma alteração? Pelo que eu estou entendendo, as alterações não vão ser num geral da cidade, ou seja, pode haver alteração, vai haver uma correção, mas ela pode variar muito de zona para zona. Pegaste bem, é bem isso. Certamente, se
reavaliar todos os imóveis, aplicando a mesma alíquota que existe, vai ver um acréscimo de arrecadação enorme, que deveria ter acontecido ao longo desse tempo. Só que como ele é enorme, a situação hoje econômica, não só da prefeitura, mas também, né, dos porto-alegrenses, há que se discutir a dosagem, o espaçamento no tempo, as isenções, o próprio... a correção desses valores. Sim. Então, é toda uma discussão que nós, como associação, propomos a parte técnica, mas que vai ser feita na Câmara de Vereadores. Bom, um tema, agora eu estou explorando um pouquinho mais a tua presença, o teu conhecimento, né? Um tema polêmico nesse ano foi a questão da antecipação do IPTU. Né? Houve uma briga entre as gestões, né? Uma disputa para ver se antecipar ou não. A gente sabe que não só a Prefeitura de Porto Alegre, até mesmo a Associação das Prefeituras, dos municípios da região metropolitana estão reunidas agora, né? Estão se reunindo nessa semana para discutir a situação grave de todos os municípios, não só Porto Alegre, mas vamos citar aqui Canoas, por exemplo. O prefeito Busato, se eu não me engano, o Guilherme pode corrigir, o prefeito Busato é que assume agora, né, a presidência dessa associação que coordena os municípios, né? O prefeito Busato aqui de Canoas. Bom, a gente vai discutir isso para o próximo ano, a questão do percentual de antecipação, de desconto para quem antecipar ou não. Já é uma situação vencida. A realidade era só para esse primeiro momento de crise inicial, na troca de gestão, ou o prefeito e a prefeitura e vocês, né, da Receita estão estudando se a alíquota é justa, se ela pode ser aplicada como era antigamente, se não me engano, 20%. Né? Claro. O que pode acontecer nessa antecipação do IPTU? Eu não tenho dúvidas que nesse próximo ano ainda vai acontecer um bom desconto para quem antecipar o IPTU. Porque o caixa do município ele tem uma defasagem. Sim. O município financeiramente está com um déficit grande, economicamente está bem. Então é uma questão de tempo para a gente recuperar essa arrecadação e colocar, e também se a economia nos ajudar. Sim. Nós não estamos tão mal ainda, porque Porto Alegre, graças a um trabalho de investimento na receita do município, se criou toda uma estrutura de receita, uma estrutura de tecnologia da informação e um trabalho nosso, a gente conseguiu uma alavancagem na arrecadação de 116 milhões que não estariam nos cofres, não fosse toda essa remodelação e esse trabalho. Parte dele é aquele lançamento de IPTU que eu te falei, que é aquele trabalho nosso em cima do levantamento aerofotogramétrico. Mas então, ainda até o final do ano, nós não vamos ter dificilmente, com as economias que estão faltando, com o combate à sonegação, que é uma coisa importante, o governo ainda não está se voltando para isso. Então, isso é importante. Até o fim do ano, a gente não vai conseguir corrigir ainda esse déficit a ponto de deixar que para cada IPTU seja usado na sua competência. Sim. Então, ainda vai haver um adiantamento. Agora, o percentual, aí é uma questão da gente discutir conforme o momento. Esse ano foi 15%, é bastante alto, é bem vantajoso. Talvez diminua um pouco, em torno de 10%, mas vai ser na média das outras cidades, provavelmente. Mas vai acontecer ainda esse ano ofertando um bom desconto para quem antecipar o IPTU. Não tenho dúvidas disso. Tudo bem, então tá, vamos esperar então até a chegada até lá, né, vamos ver o que acontece. Final do ano para o início do ano de 2018, mas pelo menos vamos ter antecipação com desconto. Agora, quanto a gente ainda não sabe. Isso é uma estimativa nossa desse momento. Né? Quem decide, na verdade, é o senhor prefeito de Porto Alegre. Ele, né, a partir de estudos, sugestão de plano do Caixa, vai definir essa situação. Mas eu acredito que ela é por aí. Bom, boa sorte nesse trabalho, que eu acredito que seja um trabalho bem intenso a partir de agora, porque são 25 anos que devem ser estudados. Né? Isso, só te roubar mais um tempinho, é importantíssimo assim, nós darmos esse alerta, até para que o governo invista na gente, nessa equipe que vai trabalhar na planta de valores. Precisamos de tecnologia, de pessoal, porque é um trabalho muito extenso. E se não começar esse trabalho urgente, nós já fizemos as demandas, mas não estamos vendo essa vontade, né, do governo. É um governo que tem muitos contenciosos, é um governo que está hoje ainda com algumas dificuldades, discutindo com a sociedade, a crise, ainda está um pouco no palanque. Então é importante que a gente invista no trabalho e que se corra, porque o fim do ano está aí. Senão chegamos ao final do ano e não temos a planta de valores na mão. Perfeito, importante esse teu depoimento para a gente saber como se processa isso. Claro. Porque às vezes só se põe a culpa direto na prefeitura ou na Receita e não acaba se dividindo os trabalhos. Né? Isso é importantíssimo. Bom, muito obrigado, Juarez. Seja bem-vindo, obrigado por conversar aqui com a gente. Eu agradeço o teu convite, estamos sempre lá à disposição. Isso, boa sorte para todos nós a partir de agora.